Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Não importa o nome que você dá a Ele, Ele é um Deus todo-poderoso, que criou todas essas coisas unicamente pela sua palavra. Ele ordenou, faça-se, e tudo foi feito. Deus Criador não precisou amassar barro com a mão e soprar na venta dele para dar vida, não. Deus ordenou, faça-se o homem se fez, colocou nele macho e fêmea. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não se esqueça de cadastrar aí. Nos ajuda com a nossa pesquisa. Porque nós não somos uma nova religião, nem uma igreja. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos a doutrina do Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós temos 3 estudos. O estudo que nós estamos gravando é Estudo Vida Além da Vida. Nós estudamos a obra de André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Gravamos também, temos o estudo também, quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Terceiro estudo é o estudo do Evangelho de Jesus no lar. Esse estudo, nós estudamos o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Já gravamos, já está aí no YouTube, o número de 36. Hoje nós estamos gravando a coletânea de André Luiz, que nós já gravamos Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionário da Luz, o Obreiro da Vida Eterna. Hoje nós estamos gravando o 5º livro e o 5º capítulo, que é No Mundo Maior. No vídeo anterior, no capítulo 4, que é o estudo mental, nós falamos da divisão do cérebro. No final, entramos para examinar a forma. André Luiz e o mentor espiritual, eles foram até o hospital, onde se depararam com um enfermo, em estado bastante doente, mas a doença dele era a obsessão. O nosso irmão André Luiz comparou com o Felipe, né? Ele estava tão concentrado, tão adentrado no corpo, que parecia que as vísceras dele eram uma só. André Luiz coloca a mão na testa dele e começa a examinar. Então percebe que Pedro ele era órfão. E esse obsessor, esse espírito, que era um senhor que tinha uma loja, vendia utensílios diversos, né?
E ele então compadeceu de Pedro, que era um menino que não órfão, e trouxe ele para casa. E ensinou todas as técnicas do trabalho, e ele trabalhava junto com ele na loja, e a loja ampliou, cresceu. Ele ensinou toda a técnica para ele no trabalho. Mas ele tinha mais filhos. Quando Camilo é o senhor que adotou ele. Quando Pedro criou uma certa idade, ele disse para Camilo, olha, eu quero que você me indenize, me pague os tempos que eu estive com você, porque eu vou embora e vou cuidar dos meus negócios meu. Camilo disse, não, eu apenas te acolhi, te ajudei e eu pago o salário para você. Então, o que acontece? Mas ele não aceitou. E aquele ódio, aquela raiva, aquela ira foi crescendo, crescendo. Uma certa noite, depois de ter terminado todo o expediente, os dois estavam no escritório, então a discussão tornou tanto que Pedro atingiu Camilo e assassinou. Vendo que Camilo estava morto, ele abriu o cofre, tirou uma quantia que ele achava por direito, a quantia que ele havia pedido. Fechou novamente o cofre e foi embora, foi para a festa, como se tivesse acontecido nada. No outro dia, ele convidou o segurança, foram e abriram o escritório. E lá estava ele, fazendo com coisa que ele não sabia de nada. Então ele assumiu o controle, fez o enterro, vendeu a firma, dividiu entre os filhos, né? E pegou a parte dele ainda. Aí ele mudou para uma cidade maior, colocou seus negócios e com a técnica que ele aprendeu, ele evoluiu, tornou-se um empresário. Só que tem uma coisa, o espírito não desligou dele. O espírito desencarnou com ódio, com vingança, então se acomprou a ele. Ele então, a consciência é o verdadeiro inferno. Ele então trabalhava dia e noite para esquecer daquilo. E o trabalho era tanto que ele evoluiu, cresceu. Não conseguia, não tinha paz. Durante a noite era um sufoco. Ele saía do corpo, ele entrava em luta com o adversário. Porque é o seguinte, você mata o corpo, mas o espírito continua vivo. Se esse espírito desencarnar com ódio seu, ele vai te perseguir a vida toda. Ele vai querer um revanche. É assim que funciona as obsessões. Portanto, cuidado. Por isso que o Senhor Jesus diz, se você for diante do altar oferecer uma oferenda e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai reconciliar primeiro com ele. Enquanto há tempo, antes que venha a noite. E ele então tornou-se um homem rico, mas solitário e triste. O plano espiritual, certamente, algum familiar, né, que orava por ele, porque ele com tem certos espíritos, certas pessoas, que por mais sofrimento que tem, jamais ele se entrega, procura o plano espiritual, é materialista. O plano espiritual, então, colocou na sua vida uma senhora, uma mulher. Eles se namoraram e ela é um espírito evoluído. Ela percebeu, com o tempo, percebia que ele era um homem solitário, depressivo. Fazia tudo para ele ser feliz, mas não conseguia.
porque ele trazia na mente aquele assassinato que a lei da terra não descobriu, mas a lei do Eterno jamais esquece. É justa. Ela deu a ele 2 filhinhos, muito amados. E agora então, ele se encontra, né, no hospital. André Luiz fica preocupado o que fazer. Então Calderaro diz para André, nós mesmos, nós não podemos fazer nada, a não ser usar a nossa técnica. Então Calderaro aplica-lhe um passo, ele então adormece, mas assim que ele adormece e sai do corpo, aí começa a perseguição de Camilo contra ele. Quer dizer, não tem como. Mas o plano espiritual tem um plano. Aí entra uma senhora. André Luiz fica reparando a beleza, aquela senhora, aquele espírito, parecia uma rainha. Ela não andava, parecia que vomitava. Aí Calderaro desce, é a nossa irmã Cipriana. Ela foi chamada para nos ajudar. A nossa irmã veio, nos cumprimentou. Calderaro me apresentou ela. E André Luiz fala que ela resplandecia, era como uma luz fluorescente. Então, ela disse, André Luiz admirando, né? Ela disse, irmãos, eu estou aqui no papel de uma mãe que está preocupada com seus filhos. O que eu posso fazer por eles é aquilo que uma mãe pode fazer. O que eu for possível, eu irei fazer. Então, voltando para Pedro, colocou-se as mãos nos olhos dele, a mão na visão do Camilo, o obsessor, e de repente eles deram um grito. Pedro deu um grito, pulou fora do corpo e caiu de joelho. Quando olhou para aquela senhora, ele caiu de joelho. Porque quando ela orava, começava a se salpicar luzes do seu corpo, o seu rosto resplandecia, o tórax então saía aquela chama de luz. Pedro então, despertando, caiu de joelho, disse, Senhora, afasta de mim, eu não sou digno para a visita da Mãe Celestial. Então ela disse a Pedro, venha Pedro. Abraçou ele fortemente e começou a explicar para ele, Pedro, eu não sou o que você está pensando que eu sou. Eu sou uma serva como qualquer outra. Pedro, eu lhe pergunto uma coisa para você. O que fizeste, Pedro? Aquela pergunta que o anjo do Senhor perguntou a Caim. Caim, onde está o teu irmão? Como você, Pedro, foi atentar? Ele então começou a chorar, disse, Senhora, eu assassinado, sou um assassino. Eu assassinei. Disse, por que, Pedro, fizeste isso? Porque não procurou um jeito melhor, um caminho melhor. Então, impondo a mão na visão de Camilo, de repente Camilo percebe ela também. Aí eles pensam que é Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus. Aí ela diz a Calderaro e a mim, vocês podem me ajudar? Vamos até a casa de Pedro.
porque ela, com Pedro no colo, nos braços, ela levava mais de Camilo, estava tão avançado nas trevas, tão desprendido do mal, que precisou Deus segurar ele de um lado, caldeirado do outro, para nós levarmos ele. Chegamos na casa de Pedro, tinha 2 crianças na mesa e uma senhora, que era a mãe dele. Ela servia o café da manhã para as crianças. Então André Luiz, a caldeirada fala, esta é a esposa dele. É um espírito adiantado. Ela veio para ajudar ele, mas o amor dela não conseguiu tirar ele desse estresse. Não conseguiu fazer com ele. Quando foram interrompidos por o filho mais novo, ele disse, mamãe, antes de nós tomar café, vamos rezar para o papai? A mãe então parou, olhou para ele, por que, filho, você está pensando nisso? Sabe, mãe, ontem, quando nós fomos visitar ele, eu senti o papai muito triste, muito doente. Você percebe bem o que é o plano espiritual. Quando nós falamos que o plano espiritual, que o nosso Mestre Jesus jamais nos abandona, o pensamento daquela criança, que certamente é um espírito evoluído, também veio para ajudar aquele espírito devedor. Só nele pensar, ele já com certeza, ele estava fazendo a prece, a oração, da maneira de uma criança. Ele estava intercedendo. Possível, a intercessão daquela criança é que foi enviado a Cipriana para ajudar ele. Porque só um amor de mãe pode, numa situação de obsessão, percebe no Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta o que fazer para amenizar a obsessão, o Espírito da Verdade, o amor, a humildade, a mansidão, a paciência, a tolerância. Porque se nós usamos a mesma ferramenta, é a mesma coisa de jogar combustível no fogo para apagar. Então só o amor, a paciência, o Evangelho. Aí então, voltando, a mãe então disse, olha, vamos nos preparar, vamos tomar café e nós vamos mais tarde visitar o papai, vamos ver como é que ele está. E nós oramos, aí nós iremos fazer uma oração para ele. Voltando ao hospital, quando a esposa e os 2 filhinhos chegaram, ela percebe. A enfermeira disse para ela, olha, eu fui visitar de manhã, atender de manhã, ele já estava sentado na cama. Ele sentado na cama, como que não tivesse nada, disse para a enfermeira, olha, eu estou bem, não estou sentindo mais nada. Aquela dor terrível que eu estava sentindo no peito, eu não estou sentindo mais. É a oração da nossa irmã Cipriana, que orou por ele. Então, ele, quando a esposa aproxima dele, ele fala, sabe, querida, eu tive um sonho muito interessante essa noite. Eu sonhei que a Mãe Santíssima, ela me visitou e que ela colocou a mão nos meus peitos
E a dor passou. Então a esposa disse, que bom, né? Os filhos, então, segurando na mão, na destra do pai, contente, porque o pai estava curado. A nossa irmã Cipriana, agora com o Camilo nos seus braços, aproximou de nós e disse, bem, queridos irmãos, eu vou levar o nosso irmão para um lugar onde ele possa se tratar, se preparar para uma nova reencarnação. E antes de ela sair, ela voltou para a Caldeirada e disse, Caldeirada, amanhã à noite eu vou vir novamente para nós ir atender aquela nossa irmã, para que ela não atinja a loucura. Nós temos que ajudar ela. Então era um outro trabalho já para a próxima noite. Eu esqueci o nome da irmã, mas no próximo capítulo com certeza eu vou lembrar o nome da irmã. E assim, então aquela obsessão foi resolvida. Querido e querida, se nós temos um problema, nós temos um problema de obsessão, a maneira é o amor. Só o amor pode nos ajudar. O tratamento para a obsessão é o amor, a paciência, a humildade. Percebe que um vingador, ele vive, aquele nosso irmão, ele viveu mais de 20 anos sendo sustentado pelo ódio. O ódio daquela vítima é que sustenta ele. Mas só que o espírito fica estagnado no tempo e no espaço. Por isso a necessidade de estudarmos. Você, minha irmã, não importa a sua religião, eu aconselharia você, se você tem alguma dúvida, procura arranjar o livro dos Espíritos, ou se não, entra na internet. Tem 1019 perguntas e respostas. Você vai encontrar a resposta para o seu problema, para a sua dificuldade. Porque nós estamos, a Terra é uma morada provisória, temporária. Nós não somos daqui. O Senhor Jesus, ele fala por 2 vezes, capítulo 8, capítulo 17 do Evangelista João. Olha, vocês não são daqui, como eu também não sou. Vamos, conhece a verdade, para ela se libertar, e vamos embora daqui. Porque, conforme o nosso estudo, nós temos outro estudo, se você não conhece, entra aí. Quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós vamos estar fazendo aqui. Você sabe, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer um vídeo, porque está havendo um problema na internet. Hoje nós temos internet. Por exemplo, as igrejas, as principais igrejas do nosso país, a católica e o evangélico protestante. Os evangélicos protestantes saíram da igreja católica. Agora está tendo um movimento, a igreja faz trabalhando para fazer com que eles voltem, porque a reforma saiu da igreja católica. Agora, o que acontece entre as duas religiões, que eles ficam pregando religião. Um quer provar para o outro que ele está certo. O nosso estudo, se você não conhece o nosso estudo, nós estudamos
o Evangelho de Jesus, porque nós recebemos uma missão para pregar o Evangelho como ele é, sem competir, sem competição, sem medo, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. Se você quer entender o que eu estou tentando, que eu vou fazer um vídeo, porque o que está acontecendo no nosso país vai acontecer o que aconteceu na Islândia. A Islândia está dividida em dois, Islândia do Norte e Islândia do Sul. Sabe o motivo da separação? É a religião. A Igreja Católica e os protestantes, é uma guerra civil, eles se matam. Às vezes o católico, o protestante, critica Israel com os palestinos, né? Com os muçulmanos guerreando, e eles são iguais. É aquilo, né? Lê uma coisa e faz outra. É isso que nós procuramos ensinar, porque nós temos a certeza, na nossa pesquisa, toda a história da humanidade, nunca a igreja, a religião, a política trouxe paz e unificou a humanidade. E eles não vão modificar, porque eles não vão se consertar. São egoístas, são orgulhosos, preconceituosos. O egoísmo e o orgulho cria o preconceito. O preconceito separa em vez de unir. Os nossos irmãos estão tão preocupados em pregar religião, que a sua religião é a certa, em vez de pregar o Evangelho de Jesus. Porque o Senhor Jesus, porque eles às vezes decoram a Bíblia, mas não entendem, mas não faz o que está escrito. O Senhor Jesus veio para nos livrar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. E eles então, em vez de pregar o Evangelho que veio nos libertar, eles ficam brigando, um querendo provar que a igreja dele é a certa. Esquece do Evangelho. É isso que essa é a nossa missão. Estuda aí os nossos trabalhos. Que Jesus te abençoe. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.